Oi, minha gente, como vocês estão? Queria mesmo aparecer aqui pessoalmente para falar sobre algo muito importante, sobre o acolhimento, sobre como a gente se comporta diante de uma dificuldade física, diante de uma limitação física. Eu sinalizei para alguns, né? Sinalizei inclusive nas redes, que na semana passada eu tive uma crise alérgica, mas para além dessa crise alérgica, a minha mãe ela também ficou debilitada com a dor na coluna. E aí eu tava com a crise, né? Tipo, rastejando, porque é sistema respiratório e a gente quando não consegue respirar direito fica incomodada. Mas eu tinha que cuidar da minha mãe, ok? Além da minha mãe, tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar da loja, tinha que cuidar da minha tia, que também é acamada e quem faz esse processo é a minha mãe. E tudo bem, né? Então, assim, a gente levou a semana. E eu falei, não, semana que vem já tô ótima. Inclusive, acho que no sábado eu já tava bem melhor. No sábado, ok, tava bem melhor. Mas no domingo, quando a minha mãe acordou, ela simplesmente gripou. E essa gripe foi uma gripe forte. Ela também tem problema respiratório. E isso se estendeu até aqui. Para além do domingo, na terça-feira, tipo, minha mãe ficou gripada na segunda, no domingo e eu fiquei gripada na segunda. Foi uma sequência de coisas, né? O corpo já estava pedindo descanso e aí o vírus ele adentrou ao nosso lar. E aí eu tô aqui me perguntando como é que a gente se acolhe nesses momentos. Como assim, Juliana, a gente se acolhe nesses momentos? A gente se acolhe quando a gente entende que nosso corpo ele pediu uma parada, ele pediu arrego e a gente precisa respeitar ele. Eu sinalizei também em determinado momento que o meu ciclo menstrual ele veio, né, ainda na fase minguante, processa com isso, né, comigo inclusive, me cobrando porque que ainda vem na lua minguante, o que é que eu preciso soltar, o que é que eu preciso deixar ir. Mas não necessariamente eu preciso soltar ou deixar ir. É justamente sobre isso. É sobre a gente entender as nossas limitações e entender que a gente não dá conta de tudo. Né? Eu passei, por exemplo, por um processo para além daquilo que eu vivo. Né? As ordens dos fatores elas foram invertidas a partir do momento que eu deixo de ser cuidada pela minha mãe e preciso cuidar dela. Então, isso foi invertido. Então, meu sistema imunológico, ele entende isso e dá um bug mesmo no sistema, diz assim, opa, eu sou filha, mas agora eu tenho que cuidar da minha mãe porque ela que está precisando da minha ajuda por questão de saúde. E isso acontece muito com a gente. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente se prepara para vivenciar essas questões? E aí agora eu tô aqui, né, porque a minha gripe ela tá se intensificando, parece que não vai embora nunca. Hoje pela manhã, inclusive, eu não conseguia nem gravar um áudio falando com as clientes sobre a questão das entregas ou o que eu já tinha conseguido fazer, que eu tinha conseguido entregar ontem. E aí me veio esse questionamento. O que é que a gente faz? Como é que a gente se acolhe? Como é que a gente se cuida quando a gente está impossibilitado de realizar algo que é da nossa rotina, que é simplesmente trabalhar? Nós adultos precisamos trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não tem o que comer, assim diz a nossa sociedade. E como é que você lida com isso? Né? Como é que você tem movimentado o seu sistema para que ele entenda que esse momento é um momento de pausa, esse é um momento de acolhimento, é um momento de respeito, é um momento de respeito com você. Então, nós mulheres, né, que crescemos nessa energia yang, essa energia masculina, a energia da ação, a gente tem uma dificuldade. Eu hoje costumo dizer que eu cheguei no equilíbrio, né, do masculino e do feminino, mas eu ainda tenho resquícios ali do masculino que ele precisa agir, que ele precisa dar conta, que ele precisa tomar conta, que ele precisa cuidar de forma exagerada.
E o meu feminino ainda ferido, né? Que fala assim, poxa, eu queria alguém para me cuidar, queria alguém que cuidasse de mim, queria alguém que estivesse aqui segurando a minha mão. Isso, se vocês observarem também, são mostradas todos os dias nas energias que a gente vive, né? Energeticamente a gente está vivendo esse processo. A gente saiu de um eclipse onde esse eclipse, inclusive, dizia que era o momento de soltar aquilo que a gente não tem, né? Você ficar ali chorando pelo leite que foi derramado, não vai recolocar o leite dentro da vasilha, da panela. Ele já ferveu, ele já foi derramado. E você precisa aprender a trabalhar com aquilo que ainda sobrou, que ainda restou. E se aquilo que restou não é o suficiente para você, trabalhe para você conseguir mais. Porém, esse trabalho não deve ele ultrapassar os seus limites. Porque às vezes, aquele pouquinho que sobrou, ele te atende. Mas é porque a gente está sempre querendo mais, 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 mais. E aí a gente acaba se perdendo. Então, o meu questionamento de hoje é sobre o acolhimento. É como você faz para se acolher diante de uma dificuldade que não estava programada, que é no caso de uma saúde, quando a sua saúde não está boa, que é algo que não depende só de você, depende do seu corpo, né? Depende do seu sistema imunológico, aquilo que sai do seu controle. Como é que você faz para resolver isso? A gente fala de sentimento, a gente fala tanto de sentimento é mais ou menos isso. A gente corre daquilo que é muito profundo, porque tudo que é profundo, ele tende a mexer nos nossos buracos. E aí a gente corre porque a gente simplesmente não dá conta de resolver. Mas ao mesmo tempo a gente precisa correr para poder resolver, ou para poder não se aprofundar naquilo. Então, quando você não se acolhe, no momento em que você está debilitada, doente, cansada, quando você sai da sua zona de conforto, quando lhe tiram da sua zona de conforto, a gente acaba não sabendo lidar com isso. E aí é que começa a gerar grandes conflitos.